Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje a gente vai trazer dicas de aposta para os jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira, um dia que alguns campeonatos param e tem outros que tem bastante movimento. A gente está no nosso parceiro Leonbet. Vamos para a primeira tela e a primeira dica? Tá aqui, Leonbet, campeonato francês, em Paris Saint-Germain, ou seja, o PSG contra o Montpellier. PSG contra Montpellier, deixa eu até me arrumar aqui, que você ainda não tem conta no nosso parceiro, todo mundo que está abrindo está curtindo. A gente tem recebido aí o feedback da galera, realmente é um site muito rápido, né, de depósito, de saque, a galera também já está sacando dinheiro, recebendo em 1 hora no máximo, e tem todos os esportes, todos os jogos e muitas opções aí de total, de handicap, de escanteio, de chute de jogador e tudo, tá bom? Vamos então para a análise do PSG contra o Montpellier. O PSG estreou com vitória no campeonato francês, jogando fora de casa, e agora vai fazer a sua estreia, né, como mandante, jogando no seu estádio diante do Montpellier, que só empatou na sua estreia o Montpellier, tá bom? A gente acertou a dica do PSG, quem estava com a gente semana passada acertou essa dica. Aqui é uma diferença muito grande entre os dois times, né? O PSG jogando em casa com jogadores mais consagrados é muito favorito, mesmo sem Mbappé, que saiu do PSG e foi para o Real Madrid, tá bom? As odds para a vitória do PSG estão aqui na casa do 1,30, tá? São boas odds para quem quiser fazer essa aposta compondo uma dupla com outro jogo, por exemplo. Se você achar 1,30 é pouco para eu fazer uma aposta simples, acha uma dupla bem certeira e faz aí, porque esse boost do 1,30 aí do PSG é muito favorito para ganhar, né? Então, 1,30 aqui, vitória do PSG. A segunda dica, a gente vai no PSG com handicap -1, buscando odds maiores, tá bom? Só para você saber, nos últimos 6 jogos que tiveram, os últimos 6 confrontos de PSG contra Montpellier, todos foram ganhos pelo PSG e todos eles o PSG venceu por 2 gols ou mais de diferença, ou seja, os últimos 6 jogos bateria esse handicap -1. Então vamos procurar aqui, ó, handicap para o PSG, ou seja, o time 1, -1, tá pagando 1,44, tá bom? Então você vê aqui, ó, 1,44 é melhor do que 1,30, mas o PSG precisa ganhar por 2 gols de diferença para você ganhar esse 1,44 aí, tá bom? Se o PSG só ganhar por 1 gol, você também não vai perder esse dinheiro, tá? Porque no handicap -1, o site devolve o seu dinheiro se a diferença for só de 1 gol. Então, é um risco um pouco maior, mas é bem provável. Como eu expliquei, nos últimos 6 confrontos, o PSG ganhou todos e todos por 2 gols de diferença, tá bom? Boa dica aí para vocês nessa sexta-feira. Vamos para o campeonato alemão? Vamos lá, tem o Borussia Mönchengladbach contra o Bayer Leverkusen. Então, espera aí. Tá aqui, ó. Borussia Mönchengladbach, eu não sei falar alemão, né? Contra o Bayer Leverkusen, tá bom? O Leverkusen foi campeão alemão, né? Fez a melhor temporada de toda a sua história, né? Nunca tinha acontecido isso em todos os anos de história do time, né? Conquistou de forma invicta aí o campeonato alemão, ou seja, não perdeu nenhuma partida, né? Foi o primeiro título da vida deles e dessa maneira invicta, o que é realmente não tem nem o que falar, né? Eu ia falar uma surpresa, um exagero, tipo assim, completamente impensável. Já o Borussia Mönchengladbach vai agora jogar essa partida em casa contra o atual campeão, o Leverkusen, né? E o Leverkusen é um time superior. O Leverkusen conseguiu manter o seu treinador, né, o Xabi Alonso. Teve muita sondagem de outros clubes querendo contratá-lo, né? Grandes clubes do futebol mundial aí, em outras ligas da Europa, quiseram contratar o Xabi Alonso, mas ele resolveu ficar, assim como vários importantes jogadores aí da campanha tão vitoriosa, né? Então, mesmo jogando fora de casa, o Bayer Leverkusen é muito favorito e a gente acredita nessa superioridade, tá? Tá pagando praticamente 1,60, olha aqui, ó, 1,59 para eles vencerem essa partida fora de casa. A gente acredita que vale a pena essas odds, tá bom? O Bayer Leverkusen deve vencer aí o Mönchengladbach. A outra dica, a gente vai numa dica de poucos gols. Por quê? O Borussia Mönchengladbach é um time que gosta de jogar muito fechado, né? Joga muito na defesa sem abrir
o seu meio e a defesa para os adversários. Mesmo que tome um gol, não é um time que vai se abrir e vai partir para cima. É um time que aposta mais nos contra-ataques. Mesmo jogando em casa, deve jogar aí na retranca contra o Leverkusen. Por isso, a gente acredita num jogo de poucos gols. Tudo bem que a Liga Alemã tem uma linha alta de gols, por isso a gente pode ir numa aposta bem alta, que é abaixo de 3 gols e meio, ou seja, a gente só perde essa aposta se saírem 4 gols, né? O que no Campeonato Brasileiro é raro, não tão raro lá na Alemanha. Tá pagando quase 1,70, galera, aqui ó, 1,68, tá? Se você quiser, né, falar assim, não, poxa, vamos pôr um pouco menos para garantir um pouco mais, você pode ir no menos de 4, tá? Você também só vai ganhar se tiver 3 ou menos gols, mas no caso de ter 4 gols, nesse menos de 4 você recebe o dinheiro de volta, você não perderia. Já no menos 3,5 você perde se tiver 4 gols, tá? De qualquer forma, a aposta principal é esse menos de 3,5, tá pagando quase 1,70. A gente ganha se tiver 3 gols no jogo, 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, tá bom? Então, mesmo que seja 3-0, 2-1, a gente ganha essa aposta, tá bom? Acho muito boa essa linha, então fica essas duas dicas. Vitória do Leverkusen, mesmo como visitante, e abaixo de 3 gols e meio. Vamos para outro campeonato, vamos dar uma olhada nos nossos irmãos portugueses, né? Pois é, vamos descer ali para Portugal, ó. Portugal. Temos o Farense, esse primeiro jogo aqui, ó, Farense contra o Sporting, tá bom? Sporting, um dos 3 grandes times, né, os maiores aí de Portugal, Sporting, Porto e Benfica, jogando como visitante, né? Chega aí para brigar pelo título, né? Esses 3 times aí que são sempre os que ficam cercando. Cada vez um ganha, ficam os 3 times se revezando ali. Dificilmente os times menores conseguem brigar pelo título, né? O Farense perdeu já os seus 2 primeiros jogos, né, no campeonato. Entra como azarão aí mesmo jogando em casa contra o Sporting. O Sporting começou muito bem, né? 2 vitórias, enquanto que o Farense está com 2 derrotas, né? Inclusive, a última vitória do Sporting foi um 6-1, também jogando fora de casa, viu? Contra o Nacional. Então, a nossa expectativa é de uma vitória tranquila para o Sporting. Tá pagando 1,21, tá bom? Então, como tá pagando muito pouco, nós vamos para fazer 2 gols de diferença, né? Então, vamos pegar o handicap aqui, ó, menos 1,5 para o Sporting. Então, aqui, ó, time 2, menos 1,5, tá pagando 1,59, quase 1,60 nessa linha. Aqui, no menos 1,5, a gente só ganha a aposta se o Sporting vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Então tem que ser 2-0, pode ser 5-3, desde que sejam 2 gols de diferença. Se for só um gol de diferença, a gente perde, tá? 1,5 é justamente isso. Se você quiser, talvez receber o dinheiro de volta, no caso de um gol, aí você tem que apostar no menos 1. Tá? Essa é a diferença do menos 1 e do menos 1,5. Mas está pagando muito pouco, ó, 1,28. A gente acha que não vale a pena, não. Vamos no Sporting para vencer com 2 gols de diferença fora de casa. A outra dica é que o Sporting ganhe desde o primeiro tempo, né? Desde o intervalo. Então é aquele half time barra full time, intervalo barra final do jogo, tá? Não é todo site que tem essa aposta, a gente precisa procurar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui como nos principais. Olha, tem até promoções exclusivas aqui, tá vendo? O Leon sempre coloca essa barrinha aqui, ó, de promoções especiais. São promoções que dão um boost aí em algumas combinadinhas, tá bom? Bom, deixa eu procurar aqui o intervalo final do jogo. Normalmente está em todos os mercados, nessa aba aqui. Todos os mercados, tem que olhar aqui embaixo. Aqui, ó, intervalo final do jogo, tá bom? É o 2/2. Seria esse aqui, ó, embaixo do 2/x, que seria Sporting e empate. É Sporting e Sporting. Tá aqui, então, pagando 1,57 essa dica, tá bom? Ele tá com esse número aqui, ó, eles vão arrumar, é um problema da tradução aqui do site, mas eles já estão para arrumar isso daqui. Essa é a aposta pagando quase 1,60, então, para o Sporting vencer essa partida. Vamos para outro campeonato? A gente está passando num rolê europeu, né? Vamos para a Espanha, então. Temos o Sevilha contra o Villarreal, né? Aqui, ó, Sevilha contra Villarreal. Aqui sim,
não temos favoritos, né? Olha aqui, ó, 2,40 para o time da casa, 2,90 para o Villarreal. Favoritismo muito, muito pequeno, né? O que que ocorre aqui? É a promessa de um jogo muito equilibrado, né? Entre esses dois times que tem um nível parecido realmente. O nível técnico aí, né, do seu plantel, a sua lista de jogadores é de um nível muito similar, né? Nos últimos 9 jogos entre esses dois times, ou seja, todas as últimas 9 vezes de Sevilha e Villarreal, o mandante venceu ou foi um empate, tá bom? Nunca que o visitante venceu aí, nunca não, né? Nos últimos 9 jogos, que é bastante tempo, o visitante nunca venceu, né? Nesses últimos 9, ou seja, dificilmente o Villarreal vai ganhar se seguir essa lógica. Claro que uma hora vai ter que ter uma exceção, né? Mas é baseado nisso que a gente vai dar a dica, levando em conta que a partida deve ser equilibrada e o Sevilha tenda a sair com o empate ou com a vitória dentro de casa, tá bom? Então vamos procurar quais são as apostas mais próximas dessas, né? Vamos dar uma olhada no dupla chance primeiro, se está pagando bem, ó. O Sevilha ou empate paga 1,41, já são odds legais aí para a gente apostar só nesse jogo, ou até fazer uma duplinha com aquela de 1,30 ou outras que a gente deu a dica, né? De repente você pega essa aposta aqui e junta com o PSG, que a gente falou no começo do programa, né? Já vai pagar bastante esses dois aí, que são bem prováveis, vitória do PSG, e aqui uma vitória ou um empate do Sevilha, tá bom? Se você quiser ganhar mais, na mesma lógica, você pode se arriscar mais justamente nessa aposta de baixo, ó. Empate anula a aposta, ó, é o draw no bet. Você vai ganhar bem mais, ó, 1,77 se o Sevilha ganhar, mas se der empate, você não vai ganhar, também não vai perder. O site vai devolver o seu dinheiro. Já no dupla chance, você ganha com o empate ou com a vitória do time 1, tá bom? Essa é a diferença. Então, paga bem mais, só que você não ganha com o empate. Aqui no empate, anula a aposta, tá bom? Fica sendo essa dica, então, para Sevilha e Villarreal. Vamos agora para outra liga, né? Deixa eu procurar aqui, que é na Arábia Saudita. Então, aqui, ó, Arábia Saudita, esse jogo aqui, ó, Al Ahly contra o Al Orouba. O Al Ahly Jeddah contra o Al Orouba. O Al Ahly é uma das potências do futebol da Arábia Saudita, né? É um dos times que devem brigar pelo título, né? Junto ali com o Al Hilal de Neymar, que tá sem jogar há muito tempo, o Al Hilal, mas é um time com fortes jogadores, e tem o Al Nassr, né, do Cristiano Ronaldo. Então são 3 times aí que ficam figurando sempre entre os favoritos, né, e ganham aí com facilidade dos times menores. Então o Al Ahly é um deles, né? O time tá hoje com grandes jogadores como o brasileiro Firmino, né, que veio do Liverpool, e o atacante Mahrez, né, que veio do Manchester City. Já o Al Orouba subiu esse ano da segunda divisão, né? Então a diferença é enorme aí entre as estrelas de cada time, né? O Al Ahly tem grandes jogadores, como eu falei, o Firmino aí, entre outros, e o Al Orouba acabou de subir da segunda divisão. Então a expectativa é uma vitória fácil do Al Ahly, né? Só que você vai ver que está pagando muito pouco, menos de 1,20, né? 1,19. Por isso, a gente vai procurar para o Al Ahly ganhar desde o primeiro tempo. A mesma dica que a gente deu agora há pouco, que é intervalo barra final do jogo, halftime barra full time, né? Ainda não abriu, eu acho, vamos ver aqui se tem, ainda não abriu. Ah, abriu sim, aqui ó, intervalo final do jogo, você procura sempre em todos os mercados, tá? Ele não aparece na aba principais, em todos os mercados, intervalo final do jogo, tá? Aquele 1/1, né, que aqui está com esse número, mas é 1/1. Está pagando 1,63. Aí sim, boas odds para a gente pegar aí nessa vitória do Al Ahly desde o primeiro tempo. Vamos para a América do Sul agora. Vamos dar uma olhada no Chile. Pois é, sexta-feira não tem muito movimento, né? Mais Série B aqui no Brasil. Vamos então dar uma olhada no Chile. Temos aqui o Universidad do Chile contra o Cobreloa, né? Universidad do Chile contra Cobreloa. A equipe da Universidad do Chile é um dos times mais tradicionais, né, do país aqui da América do Sul, né? Tá fazendo um excelente campeonato, liderando. Então, a Universidad do Chile está em primeiro lugar no campeonato chileno. São 11 vitórias e 7 empates, tá bom? Isso tudo em 20 jogos, ou seja, só perdeu
2 jogos até aqui, Universidade do Chile. Já o Cobreloa está numa temporada irregular, né? Está em 13º na tabela, está lutando para se manter longe da zona de rebaixamento, né? No Chile, só 2 times são rebaixados. Então, é o 15º e o 16º que caem para a segunda divisão, tá bom? E o Cobreloa está em 13º, então está perto ali da zona de despromoção, como também chamam, né, para não falar rebaixamento. Pelo que vem apresentando no campeonato, esses 2 times, né, e pela Universidade do Chile jogar em casa, onde, claro, tem vantagem, a gente acha que é muito favorita, né? Você vê que as odds estão pagando 1,32, fica sendo essa dica principal, tá bom? Você pode misturar aí com aquela de 1,30, com aquela de 1,40, vitória da Universidade do Chile, tá? Se você quiser entradas maiores, aí vamos no handicap, -1, ou seja, a Universidade vai precisar ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Aqui, ó, Universidade do Chile é o time 1, -1, pagando 1,46. Então, se você quiser apostar simples 1,32 nesse momento, ou 1,46 para ganhar por 2 gols de diferença. Lembrando que se não ganhar por 2 gols e só ganhar por 1 gol, aqui com o -1, você não vai perder o seu dinheiro, tá bom? Você vai receber o dinheiro de volta. Então, não é tão arriscado assim, claro, desde que não empate ou perca o jogo. Então, essa fica sendo a dica. Ou vitória, se você quiser odds mais garantidas, ou odds maiores, o handicap -1 para a Universidade do Chile. Vamos pegar um jogo da Série B, como eu falei que Série B, sexta-feira é dia de Série B, né? Vamos pegar então um joguinho da Série B. Vamos escolher aqui, ó. Aqui, vamos pegar esse jogo que é Ponte Preta contra o Operário, né? A gente sempre fala e já ganhou bastante dinheiro nos jogos do Operário, mas nas últimas partidas acabou saindo muito gol nos jogos do Operário, né? Acabou quebrando a média aí, mas a gente acredita ainda que vai ser um jogo de poucos gols, tá bom? É o time que tem a menor média de gols na Série B ainda, é uma média de 1,4 gols por jogo, né? Só 3 jogos dos 21 jogos do Operário nessa Série B tiveram 3 gols ou mais, né? Todos os outros jogos, ou seja, 18 jogos dos 21, tiveram 2 gols ou menos. A Ponte Preta tem uma média mais alta, né? 2,4 gols, ou seja, 1 gol a mais, né? Já que é 1,4 a média do Operário. Ainda assim, fica abaixo do 2,5. Então, a gente acredita que vai bater esse abaixo de 2 gols e meio nesse jogo. A gente vem em total aqui, ó, abaixo de 2 gols e meio, ou seja, menos de 2 gols e meio, pagando 1,54. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Se você colocar R$10 aí nessa aposta, você vai ganhar de volta, se acertar, claro, R$15,40, né? R$15,40, tendo um lucro aí de 54% na sua aposta, tá bom? Dos 22 jogos da Ponte Preta, só 8 tiveram 3 gols ou mais, né? Então, a gente acredita nessa dica e com ela a gente fecha aqui o nosso programa de hoje. Lembrando, então, se você quiser mais informações, seguir as nossas redes sociais. A conta no YouTube é @betboxtv. Segue lá o @betboxtv, segue também no Instagram, hein? Muitos vídeos, stories e coisas mais imediatas que saem apenas na internet e não dá tempo de colocar no canal de TV. Às vezes nem no YouTube, sai só no Instagram. Então segue lá, @betboxtv, tá bom? E aqui, então, lembrando, se você ainda não tem a conta no Leon, use esse tempinho aqui que eu já estou encerrando, dando tchau, e clica aí no link para abrir a sua conta no Leon, que está na descrição do vídeo no YouTube, ou usa o seu QR Code aqui, ó. Você põe a câmera do celular, lê esse código aqui e já vai ser levado para o site do Leon. Você se cadastra, né? Põe o seu CPF, seu e-mail, cria sua senha, coloca os seus dados e pode confiar que o Leon é um site aí 100%, tá bom, pessoal? Eu mesmo já fiz depósito lá por Pix e já fiz saque, tá bom? Já recebi o valor, chegou em 20 minutos, caiu na minha conta, tá? Quem tiver qualquer dúvida de como usar o site ou problema, deixa nos nossos vídeos. Pode deixar o comentário no nosso vídeo, que a gente tem uma equipe que olha todo dia os comentários e responde todo mundo, tá bom? Então a gente dá esse suporte para vocês também, qualquer dúvida que vocês tiverem. Amanhã eu volto com mais dicas. Até lá!